Olá pessoal, estou aqui hoje para apresentar para vocês a nossa planilha de cálculo automático de rescisão de contrato. Essa planilha faz parte de um pacote de planilhas que os meus alunos recebem, tanto do presencial quanto do online, nos grupos de apoio ao aluno, que eles entram e ficam indeterminadamente, tendo nosso apoio nos seus processos no dia a dia. Seja aluno, seja ex-alunos, eles estão lá no nosso grupo de Telegram, tendo nosso apoio, fazendo perguntas, e a gente vai ajudando ele nos processos. E essa planilha, ela é uma planilha muito prática, ela ajuda você a calcular a rescisão de contrato, ela traz o cálculo conforme a legislação, mas ela possibilita que você faça ajustes para atender alguns acordos e convenções coletivas, mudar período de média e assim por diante. É claro, é evidente que para manipular a planilha você precisa entender um pouco de rescisão de contrato, porque você precisa definir os dados para a planilha fazer o cálculo. É como acontece com o sistema de folha de pagamento. Ele te ajuda, mas ele precisa que você entenda dos processos para manipular as informações, ok? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui a planilha, já está na versão 4. Nós temos aqui a nossa planilha, na realidade eu estou chamando de planilha, mas o Excel, o arquivo do Excel não é planilha, ele é pasta. A planilha são essas abas que a gente vai criando aqui dentro. Então, nós temos uma planilha de dados que alimenta as informações para ele gerar a rescisão de contrato, ok? Todas as informações que eu coloco lá e que eu coloco nas próximas abas, que são relacionadas às médias, principalmente, elas vêm para cá para definir os valores dos cálculos, conforme o tipo de rescisão que eu defini. Então, eu tenho essa planilha, que são os dados, que eu vou inserir aqui com vocês para fazer uma simulação. Eu tenho a rescisão, é onde vai me apresentar os valores, ok? E eu tenho aqui essa planilha de avos, que ele me apresenta como ele chegou no número de avos de 13º indenizado, se tiver, férias proporcionais do aviso indenizado, se tiver. Ele me mostra como que ele chegou naqueles avos. Então, é uma planilha que eu uso em sala de aula, então é uma planilha muito didática. Ela mostra para você como ela fez os cálculos, ela não traz simplesmente o resultado. E aí eu tenho aqui a planilha de aviso prévio, onde eu posso fazer dois tipos de cálculo de média. Média normal, ok? Utilizando todas as competências de apuração. E eu tenho uma outra planilha aqui do lado, que faz a apuração por maiores valores. Tem algumas convenções coletivas que determinam que a média será os 8 maiores meses dos últimos 12 meses, ou os 8 maiores do período aquisitivo. Então, ele vai buscar aqui, nessa planilha de informações sobre o pagamento das verbas que entram para a média, e ele vai escolher as maiores conforme eu definisse. São 3 maiores, 5 maiores, 6 maiores, ele vai trazer para mim e fazer o cálculo da média. Isso aqui são escolhas que eu faço lá naquela planilha de dados, tá? E aí eu tenho aqui uma outra planilha, que é a planilha de 13º, mesma coisa, vai fazer aqui, vai apurar a média normal, e se for uma opção, uma definição da convenção e apurar pelos maiores valores, ele vai trazer sim lá da planilha de dados, e ele vai escolher aqui os maiores dessa planilha principal, que vão vir para outra planilha para definir o valor a calcular, ok? Férias vai fazer a mesma coisa, eu tenho uma planilha de férias vencidas e outra de férias proporcionais que vão fazer a mesma coisa. INSS, imposto de renda, você não precisa mexer, só mostra para você como é que ele chegou no valor que ele vai apresentar na planilha principal lá de rescisão. Imposto de renda, a mesma coisa, tá? Então ele vai te mostrar como é que ele chegou nesses valores. Aqui eu tenho duas planilhas que são de verbas, direitos em cada tipo de rescisão. Então,
Baseado nessas marcações do que é direito em cada tipo de rescisão que está listado aqui, ele vai definir o cálculo lá, ok? E aqui, tabela de incidências para ajudar a entender as incidências para INSS, FGTS e Imposto de Renda. Então, vamos fazer uma simulação. Vou colocar aqui o nome, Tainá Santos, ok? Vou dizer que ela foi admitida em 16/3/2015. Se ela estivesse num contrato a prazo determinado, eu iria colocar aqui nesse campo o número de dias do contrato a prazo determinado que ela está inserida. E aqui embaixo eu coloco a data do fim desse contrato que ela está inserida, tá? Então, ele vai trazer para mim aqui automaticamente o fim conforme o que eu colocar aqui de dias. Se eu disser que são 45 dias, ele vai colocar para mim lá, ó, final do contrato de experiência, 45 dias. É claro que a demissão aqui não vai poder ser maior do que essa data. Essa informação aqui ela é necessária para ele calcular a multa do artigo 479 ou do 480 lá na rescisão. Não é o nosso caso, não é uma rescisão dentro de um contrato a prazo determinado. Vou botar aqui um salário de 5.500, 2 dependentes do imposto de renda, 2 dependentes do salário família. E aqui eu vou escolher o tipo de desligamento. Lembre-se que aqui tem uma barra. Aqui eu tenho que escolher. Vou colocar aqui a rescisão mais comum, que é a sem justa causa, a SJ2. Data da demissão, vou botar aqui 18/9/2025. Aviso prévio, trabalhado, indenizado ou ausente? Indenizado, ok? Indeniza dias adicionais? Não, já está indenizado tudo, então não indeniza dias adicionais. Férias vencidas, eu vou olhar o cadastro dela e vou verificar se as férias estão vencidas. Nesse caso aqui, seria 2024/2025 vencidas, ok? E as férias que ela estava trabalhando para adquirir o direito, ou seja, estava em andamento o período aquisitivo, foi 2025/2026. Veja que no momento que eu incluí aqui os períodos aquisitivos, início e fim, só o ano do início e fim, a minha planilha já trouxe para cá 30 dias de direito. Se porventura teve faltas nesse período, ou se porventura, aqui estão os períodos de falta, né? Ou se porventura, no caso das férias vencidas, já gozou dias de férias, você coloca as faltas aqui se tiver e os dias já gozados se tiver, porque ele vai calcular as férias proporcionais, ok? Ele só vai indenizar o que a pessoa tem direito. No caso aqui de férias proporcionais, não pode usufruir antes de completar o período. Então, ele não coloca possibilidade de dias já gozados, porque é ilegal, ok? Mas sim, se a pessoa tiver faltas no período, você vai colocar aqui, existe uma regrinha, até 5 faltas, não vai impactar em nada das férias, tá aqui, ó, 30 dias. Vou colocar aqui, ó, agora de 6 a 14 já começa a comprometer as férias, ok? De 15 a 23, compromete mais ainda. De 24 a 32, compromete mais ainda. Se passar de 32 faltas, tiver 33 faltas no período aquisitivo, perdeu o direito a férias, ok? Então, você tem que verificar nos contra-cheques do funcionário ou da funcionária se tem faltas, ok? E só conta faltas. DSR não conta, perda de DSR não conta como falta, ok? Saldo de FGTS, vamos dizer aqui que ela tem 25.800. Vale transporte recebido, 250. Vale alimentação, 580. 220 horas mensais. Aqui é importante, ó. Eu coloquei aqui informações na frente para você entender os campos. Se o contrato for por mês, você 220 horas. Se ele for por dia, você vai botar o número de horas num dia, ok? Se você considera a jornada semanal de 44 horas, a jornada em um dia tem 7 horas e 20 minutos. É 44 dividido por 6. São os dias de trabalho na semana. E se ele for um horista, você vai colocar aqui apenas ok? Que é 1 hora de trabalho. Então, esse salário que está aqui corresponde
esse salário que está aqui corresponde a essa jornada. Então, aqui é mensal, então 5.500. Se fosse diário, então aqui estaria o valor de um dia. Então, aqui teria o número de horas de um dia. Se fosse horas, então aqui teria o valor de uma hora. Então, aqui tem que ter ok? Para efeito de hora, tá? Prazo determinado, não vou preencher. Aqui, apuração das médias. Vou deixar conforme a legislação, mas eu tenho a opção aqui, ó, de botar maiores meses, ok? Maiores meses, aí ele vai seguir para todas as médias. Aviso prévio, férias vencidas, férias proporcionais e 13º, ok? Aí aqui, se eu colocar lá os 8 maiores, ok? Então, nessas médias aqui, nesses períodos, ele vai escolher os 8 maiores. Aqui eu posso escolher o período de apuração. Os últimos meses, aí tem algumas convenções que colocam os últimos 12 meses, ou os últimos 8 meses. Então, vou vir aqui alterando e colocar últimos meses, colocar aqui últimos 8. E aqui ele já ajustou para mim, ó, serão considerados os últimos 8 meses anteriores à demissão. Ok? Então, se você precisar fazer um ajuste conforme a convenção coletiva, tá? Você vem aqui e ajusta. Aqui a minha planilha já trouxe os valores, porque ela traz já os valores aqui automático, tá? Mas se eu quiser que ela não traga, é só eu desmarcar. Todo lugar que você vê na planilha que tem está com campo em amarelo, quer dizer que aquele X faz trazer o valor para o campo, ok? Isso aqui eu uso para dar aula, então eu preciso disso na aula para tirar os valores para o aluno já não ver a resposta antes de terminar o cálculo. E aqui eu tenho rescisão de contrato. A minha planilha ela já calculou a rescisão, tá? Veja que ela fez aqui, ó, admissão, 16/3/2015, demissão, 18/9/2025, dispensa sem justa causa, aviso prévio indenizado, jornada 220 horas, está aqui o salário de 5.500. Anos de casa, 10 anos. Se ela tem 10 anos, ele considerou 60 dias de aviso. 30, que é o direito básico, e mais 3 dias por ano, são 10 anos, então deu mais 30 dias, então deu 60 dias de aviso. E aqui ele projeta o aviso. Como ela foi demitida dia 18 é o dia do comunicado da dispensa, o aviso começa a contar no dia seguinte. Se ela trabalhasse o aviso, ela ia trabalhar do dia 19/9/2025 a 17/11/2025, ok? E aí, situação de férias, 2024 e 2025 estão vencidas, e 2025 e 2026 são as proporcionais que ela trabalhou, que ela estava trabalhando quando foi demitida. Então, são essas férias que devem ser pagas, vencidas e proporcionais. Saldo do FGTS, 25.800 é o que está na caixa, ok? Eu coloco aqui o que está lá depositado na caixa. Multa do 479 do 480 não tem, porque não é contrato prazo determinado. Salário, 5.500, ok? Salário 5.500, vale transporte recebido nesses 18 dias de trabalho em setembro, foi 250, vale alimentação, 380. Então, a minha planilha ela já trouxe as bases de cálculo para cada verba. Esses valores estão iguais porque aqui nas médias não tem valores lançados, ok? Então, ele está considerando que ela não tem verba variável nenhuma, não fez hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, gratificação, não tem verba salarial nenhuma para compor a média. Então, ele está calculando a rescisão sobre o salário. E por que, Cláudio, você cria aqui uma base para cada uma? Porque cada verba tem um período de apuração diferente. Aviso prévio, conforme a legislação, são os últimos 12 meses. Você usa a regra que ele coloca lá para horistas, né? E para comissionista. Então, é para todo mundo os últimos 12 meses. É a média das verbas variáveis para o aviso prévio. 13º, de janeiro até a data da dispensa. Então, é um mês de demissão, é o ano de demissão.
O 13º é apurado sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, ele vai fazer de 1º de janeiro até o mês da sua demissão. Média de férias vencidas, período aquisitivo. Média de férias proporcionais, período aquisitivo. Férias vencidas e férias proporcionais, a média só não é período aquisitivo se o trabalhador for comissionista. Se for comissionista, aí são os últimos 12 meses, ok? Multa do artigo 479 e 480, não tem esse pagamento, nesse desconto, mas aqui ele segue a mesma média do aviso prévio. Aqui ele está mostrando as bases para você calcular as verbas. Não quer dizer que essa verba é devida. Só montou a base caso você for calcular essa verba. E aqui minha planilha já marcou. Você veja que tudo que está marcado aqui nessa cor aqui, laranja claro ou salmão, né? São os direitos que o trabalhador tem. Tá aqui, ó, sim, 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 não, tá vendo? Então ele vem aqui, a minha planilha vem aqui, verifica o tipo de desligamento e verifica se o trabalhador tem direito ou não. Então a planilha está te ajudando nisso, para você não esquecer nenhuma verba, ok? Para todo tipo de demissão ele vai fazer isso, tá? E aqui ele calculou 60 dias de aviso prévio, 18 dias de saldo de salário, né? O aviso prévio foi sobre 5.500, 18 dias de saldo de salário, 5.500 dividido por 30 vezes 18, 13º proporcional, 9/12. Como é que ele chegou nesse 9/12? Ela saiu 18/9, então ele monta aqui, ó, nessa planilha de avos, a minha planilha ela monta todo o período de apuração do 13º e verifica o avo que a pessoa saiu, ok? E nesse avo ele verifica se trabalhou pelo menos 15 dias. Então, avos completos são avos que ela trabalhou o mês todo. Avos incompletos, ela não trabalhou o mês todo, mas ele analisa para ver se trabalhou pelo menos 15 dias. Trabalhou, então pagou. Outros completos e um que trabalhou pelo menos 15 dias. Pagou 9/12. Aqui, ó. Ok? E 13º. E aí, se ela trabalhasse o aviso, ela ia sair 17/11. Se ela trabalhasse até 17/11, ela ganharia 11/12. Ok? Se ela ganhasse 11/12, eu tenho que considerar que eu já paguei 9 aqui. Então, a minha planilha calcula 11 e eu já paguei 9 no proporcional, sobram 2. Tá? Por que eu faço desse jeito? Quando o aviso quando foi criada a prorrogação para o aviso, 3, 6, 9 e assim por diante, ficou mais difícil fazer a conta de cabeça. Então, para o aluno entender de forma mais fácil, eu faço uma conta por proporcional de 1º de janeiro até o último dia trabalhado, no caso dela, 18/9/2025, e depois faço uma outra conta de 1º de janeiro até o último dia da projeção do aviso, até onde ela trabalharia se ela cumprisse o aviso. E aí vejo quanto ela ganharia e abato o que ela ganhou no proporcional. E aí sempre dá certo. Sobraram 2. Férias vencidas, não precisa apurar avos, são 12/12. Pago aqui os 5.500 do salário. Férias proporcionais. A minha planilha encontrou 6/12. Como é que ela encontrou? Mesma coisa, eu venho aqui, ó. A minha planilha ela monta o período aquisitivo todo, de 16/3/2025 a 15/3/2026, e verifica qual avo a pessoa saiu. Ela saiu no 7º avo do período aquisitivo, porém só 6 ela teve direito, porque o 7º avo ela trabalhou só 3 dias. Do dia 16/9 até o dia 18/9 tem só 3 dias. Então ela não ganhou esse avo. Então, 6 proporcionais. Aqui, 6/12 proporcionais. Mas se ela trabalhasse até o final do aviso, quantos avos ela ganharia? Meu sistema fez o cálculo todo de novo, 16/3/2025 até 17/11/2025. E aqui achou 8/12. Como ela já recebeu 6 aqui, sobraram 2. Então, está aqui 2/12. E por último, férias
um terço de férias sobre tudo que for férias. Férias vencidas, férias proporcionais, férias do aviso indenizado, dividido por 3, um terço de férias. E aqui a planilha deixa você inserir. O salário de família não vai precisar, ele vai fazer automático, ok? Se a pessoa estiver dentro da faixa de contribuição, ele vai pagar as cotas de salário de família. Horas extras, você teria que lançar as horas extras, eu coloquei 50% aqui, mas você pode tirar ela e botar outras verbas, tá? O adicional noturno também. E o DSR, ele está fazendo um cálculo considerando dias úteis com dias de descanso, que você vai incluir aqui, ok? Ele vai pegar a hora extra de adicional noturno, dividir por dias úteis vezes dia de descanso. Não coloquei nada aqui, porque isso aqui é um campo a depender do tipo de pagamento, da situação do pagamento do trabalhador. Por último, você tem aqui, ó, INSS. Aqui embaixo eu monto as bases de INSS, INSS SCC, Imposto de Renda SCC e FGTS. Veja que na minha planilha já tem as incidências. Aqui do lado, ó, tem uma tabelinha de incidências que faz com que ele traga para cá essas informações. Ah, Cláudio, o aviso prévio indenizado tem incidência de INSS. Realmente ele tem incidência. Se você for olhar a legislação, ele tem incidência. E aí eu poderia marcar, ele viria para cá. Ó, antes de eu marcar, a base tinha 3.300, que é só o saldo de salário. Quando eu marquei que ele incide, porque eu entendo que ele incide, né? Ele virou 14.300. Qual é essa discussão do aviso prévio indenizado? A própria Receita Federal diz que não incide, apesar da legislação ter sido alterada e tem incluso ali a incidência de novo, ok? Na realidade, foi o contrário. Existe lá na legislação um item que fala de verbas que estão excluídas, e o aviso prévio estava lá. Veio uma legislação e tirou ele daquele tópico de excluídos. E aí ele virou verba incidente de novo. Só que a própria Receita Federal, que é o órgão que fiscaliza, né, que arrecada e fiscaliza, diz que não incide. Então, a maioria das empresas não coloca incidência. Mas se você for pesquisar na legislação, você vai encontrar. Inclusive, nessa tabela de incidências que tem aqui, se você for vir aqui em aviso prévio, eu estou explicando isso para vocês, inclusive com o artigo e a legislação e a solução de consulta da Receita Federal, ok? Então, está aqui todas as incidências de INSS, INSS SCC, Imposto de Renda 13º. Como é que ele calculou? Eu clico aqui, ó, na minha planilha, ele vai me mostrar como é que ele chegou nos valores. Esse cálculo aqui é baseado na legislação, é como a legislação manda calcular. Não tem aquele negócio de parcela deduzir que muita gente inventa para facilitar o cálculo. Aqui está do jeito que tem que ser calculado o INSS, tabela progressiva, faixa por faixa, ok? Quem tiver dúvida, eu tenho um vídeo no YouTube que eu mostro como é que faz esse cálculo, ok? Imposto de renda, mesma coisa, ele me mostra aqui como é que ele chegou nos valores. E lembre-se que o imposto de renda você faz 2 cálculos e desconta do trabalhador o que foi mais vantagem para ele. Então está aqui, ele traz o desconto que foi mais vantajoso para o trabalhador. Ele faz essa análise. Vale transporte, 6% do saldo de salário, limitado ao valor que foi fornecido. 6% deu 198, então ele recebeu 250, descontou 198. Vale refeição, 20% do valor fornecido, então recebeu 580, está aqui os 20%. Está aqui o total de descontos e o total líquido. O FGTS tem uma base cheia aqui, a base total, incluindo o INSS, a base normal de 13º e 8%. Aqui embaixo eu tenho um detalhamento parecido com a GRRF, com as informações que vão lá. Aqui está faltando uma marcação que eu não coloquei aqui nos dados, que é a multa do FGTS. Então eu venho aqui nos dados, ó, aqui embaixo, ó, multa do FGTS. Aí eu escolho aqui, ó, 40%. Ok? Aí ele trouxe 40%. Então, essa primeira linha são as remunerações, bases de cálculo. Inclusive, eu coloquei aqui, ó,
mês da rescisão, mais 10º proporcional, mais outras verbas salariais do mês, hora extra, adicional noturno, se tiver. Aqui em cima é só base de cálculo. E essa base de cálculo aqui é o aviso prévio indenizado, mais 10º indenizado. A linha de baixo são os depósitos, 8% sobre essa base e 8% sobre essa base. Esses valores são o depósito do FGTS referente à rescisão. E eles têm que compor o saldo do FGTS para calcular a multa de 40% que está aqui embaixo. Então, o meu sistema pega os 25.800, soma a 594 mais 953,33 e chega a 27.347,33. E aí joga os 40%. O que eu vou recolher para a Caixa? Esse depósito e essa multa. Total deles, 12.468 e 486,27. Ok? Então, quem recebeu a planilha como aluno vai ter oportunidade de usá-la e fazer os cálculos, ok? Ela é muito útil, ajuda bastante, inclusive você pode até comparar com seus sistemas de folha, que ela tem que bater se todos os dois estiverem com a mesma regra, ok? Quem não tiver, quem eventualmente não é aluno ou ex-aluno, pode entrar em contato com o nosso comercial, tem um link aí na descrição do vídeo e solicitar lá o pacote de planilhas. A gente vende isso separado porque há uma demanda, as pessoas já são experientes no departamento pessoal, querem recursos para agilizar o trabalho e às vezes compram com a gente. Há uma demanda e o meu comercial vende esse pacote, comercializa esse pacote de planilhas. Todas elas são liberadas sem senha, sem bloqueio. As fórmulas estão todas aqui, ó, todas as fórmulas estão aqui, todas as regras de cálculo, então você pode fazer os ajustes que você quiser. Tá? Não tem problema nenhum. Você comprou ou recebeu como aluno, a planilha é sua. Solicito que você não revenda, porque quando você vende para alguém, você fica obrigado a dar um suporte e aí você vai ter dificuldades. Ok? Então era isso que eu tinha passado para vocês, que eu tinha para passar para vocês. Não se esqueça, aqui na Staff Cursos é só sucesso. Vem com a gente.